Jesus Cristo. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, nessa parceria com o Clube de Arte, com a Rede Amigo Espírita, com a Rádio Portal da Luz, com a Rádio Dourados, com a Rádio Rio de Janeiro e tantas outras que nos transmitem e retransmitem. É uma satisfação imensa estar com vocês mais uma vez aqui na TV Nova Luz para apresentar o nosso programa Despertar Espírita. Enriqueçam o programa com seus comentários e com as suas perguntas. Peço também que vocês nos ajudem a divulgar esses vídeos da TV Nova Luz. Você aí de casa, compartilhe, marque os amigos, convide, divulgue individualmente, em grupos. Somente com a ajuda de vocês, conseguimos levar a TV Nova Luz a todo o mundo. Hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a visão espírita das doenças mentais. Como podemos conceituar as doenças mentais? A sua origem é espiritual ou física? Qual o sentido desse transtorno? Como o espiritismo pode contribuir? Há relação entre doença mental e mediunidade? A obsessão pode levar alguém às doenças mentais? Todos esses assuntos serão tratados aqui hoje, porque está no ar o Despertar Espírita. Conosco sobre tema tão importante e ao mesmo tempo tão profundo na doutrina. Está conosco aqui ele que é médico, é um trabalhador espírita incansável e que já está há bastante tempo conosco na TV Nova Luz, nosso querido Sérgio Thyssen. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, meu amigo, muito obrigado. É um prazer, Américo, estar partilhando dessa oportunidade e pensando de nós tratarmos de um assunto tão importante. É uma alegria para mim. E eu queria que você aí de casa ajudasse a conduzir esse programa. Não vamos perder a oportunidade de perguntarmos, de tirarmos as dúvidas sobre o tema ao nosso querido irmão Sérgio Thyssen. Eu tenho umas perguntas aqui que eu preparei, mas eu queria que essas perguntas só viessem enquanto vocês aí de casa formulam as perguntas de vocês. Para que vocês tenham tempo de formular, daqui a pouquinho eu volto aqui falando o nome de cada um de vocês. Coloquem aí a cidade de onde você está falando. Você que está fora do país, coloque o seu país, onde você está agora, nesse momento, assistindo a TV Nova Luz, a Rede Amigo Espírita, porque é exatamente assim que a gente sabe onde nós estamos chegando. Para falar conosco, então, eu queria começar aqui perguntando ao nosso querido irmão Sérgio Thyssen como é que nós podemos classificar a origem das doenças mentais. Ela tem origem física ou espiritual? Olha, essa já é uma questão assim muito importante, de tal maneira que nós gostaríamos de recordar que mundo que é este. Nós sabemos que este é como que um grande hospital. Somos 20 bilhões de seres humanos que, de certa maneira, estamos internados na Terra. Então, a doença mental é uma doença muito prevalente, sempre foi, e há uma ideia, uma impressão de que ela tem sido ainda de uma prevalência crescente. E as doenças, de um modo geral, elas têm sido reconhecidas, elas têm crescido em número, e as doenças mentais não são exceção, são como que a regra. Nós gostaríamos de lembrar que, do ponto de vista espiritual, a doença ou qualquer enfermidade importante, de quem quer que seja, é uma patologia, um transtorno, é uma questão do próprio indivíduo. Mas eu poderia dizer, por trabalhar como que com essas questões há muito tempo, que nós nunca encontramos
quando atendemos no centro espírita um paciente que venha solicitando ajuda através dos recursos da instituição espírita, nós nunca encontramos nenhum caso que não tivesse uma importante questão espiritual. Mesmo nos doentes considerados doentes psiquiátricos, doentes com transtornos mentais já na infância, mas também é assim na vida adulta. De tal maneira que quando adentramos a realidade espiritual de cada paciente, nós nos deparamos com espíritos ligados ao paciente de hoje em função de questões muito antigas relacionadas às suas vidas anteriores. Então, vale lembrar que, de um certo modo, nós poderíamos dizer que nós não conhecemos as doenças mentais nas suas origens. Mas quando nós utilizamos as ferramentas que o Espiritismo nos faculta, nós sempre nos deparamos com questões espirituais. Quem adoece tem uma questão espiritual ou várias delas somadas, relacionadas às vidas anteriores, e nesse conjunto, a presença de espíritos que fazem parte como que do adoecimento do paciente em questão, e muitas vezes esses mesmos espíritos estão doentes também. Então, as doenças psiquiátricas hoje no mundo, elas são um dos maiores desafios da medicina. E o que é curioso, o modelo fundamental da medicina é aquele de um paradigma materialista ainda, um paradigma físico. E a ideia qual é? A ideia de que há um entendimento, um senso comum de que o problema é no corpo. Então, se nós estamos lidando com problemas mentais, fica a ideia de que há algo no cérebro mudando como que as condições normais e gerando a doença mental. Quando, na verdade, nós sabemos, como espíritas, que o corpo é uma vestimenta, é algo importante, mas secundário. Então, ninguém adoece porque o corpo tem um determinado problema. Se ele tem o problema, a doença veio da alma, veio do espírito. E a medicina espírita, numa abordagem nova, muda o paradigma, no sentido de nós trabalharmos, não é, Américo? A ideia de buscarmos as verdadeiras causas de todas as doenças, incluindo e muito especialmente as causas espirituais dos transtornos mentais. A nossa querida Rosângela Lira, ela fala assim, ó: acho que já assisti todas as palestras do Dr. Sérgio Thyssen, todas disponíveis na internet, inclusive as realizadas no exterior. São sempre muito lindas. Muito obrigado, minha querida irmã. Nós a manifestação de carinho, né, que eles têm conosco. É verdade. Liliane muito Santos obrigado. Diz assim: boa noite, TV Nova Luz. Boa noite, Américo. Boa noite, doutor Sérgio e amigos do chat. Gláucia Werneck, lá pela Rede Amigo Espírita. Nossos queridos irmãos de Montevidéu, Liz Cauane, nossa querida Vanessa também, Rafael Zweiter, Síria Pires, Silene Albuquerque, professora Marinalva, tantos irmãos aqui conosco, nosso querido Luiz Romeu conosco aqui também, em nosso chat, Dejanira Cardoso, Angélica Marinho, diz: estou em Itajubá, muita paz e luz para todas. Denise de Curitiba, boa noite, Américo e doutor Sérgio, que a noite seja boa, o assunto é muito importante, e a forma com que o doutor Sérgio nos esclarece. Rose Della Veiga, boa noite. Eu desmaiava desde criança, ela fala. Não recebi diagnóstico. Senti uma sensação de que não era desse mundo. Isso vinha desde a infância. E eu me perguntava por que estou aqui. Estou e tive depressão. É natural também, essa depressão está dentro um pouco até do nosso assunto. As doenças mentais, elas têm a ver com a obsessão? A depressão, ela pode ser encaixada nisso ou não? A depressão, ela tem tudo a ver com o nosso tema. Haja vista que a depressão
é hoje como que a mais importante doença mental do ponto de vista estatístico. Depressão é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Onde nós possamos visitar, esse é um dilema, é um aspecto assim muito abrangente e de uma importância crucial quanto à saúde da sociedade, no campo da psiquiatria, no campo da doença mental, porque a depressão tem, inclusive, além dela própria gerar dificuldades para o indivíduo enfermo a todos os níveis da sua saúde, do seu bem-estar, da sua vida pessoal, há uma relação fundamental entre a depressão mais grave, a chamada depressão unipolar, e o suicídio. Nós não podemos, inclusive, lidar no sentido da prevenção do suicídio sem nós conhecermos bem essa doença, essa enfermidade que se chama depressão. Que, como qualquer doença médica, questão clínica, ela pode ser leve, moderada ou grave. E aquela que é leve hoje é a moderada de amanhã. A moderada de hoje é aquela que será severa e que poderá resultar naquilo que é a perda, inclusive, de uma encarnação. Então, o número de suicídios no mundo é enorme, nós precisamos falar sobre isso, e se nós quisermos trabalhar a questão do suicídio, nós antes precisamos trabalhar com o diagnóstico correto da depressão e a sua melhor abordagem, tanto do ponto de vista farmacológico, como do ponto de vista, então, psiquiátrico, mas hoje nos moldes de uma outra abordagem ainda complementar, mas que vai buscando as causas da depressão no campo do espírito. Nós poderíamos até dizer que todo doente depressivo ou deprimido, mais importante, ele tem espíritos com ele. Sejam espíritos que ao longo do seu padecimento, do seu adoecimento, ele foi atraindo e eles servem como que um peso a mais ou um fator agravante, sejam questões espirituais mais remotas e que tenham a ver com cobranças de dívidas kármicas, espíritos que estão no contexto daquele encarnado, às vezes desde a infância. Nos consultórios médicos hoje, nós temos inúmeros pacientes que são pacientes de depressão na infância e na adolescência, além daquele número muito maior de doentes deprimidos adultos. Então, se nós quisermos ajudar de verdade, cada vez mais e melhor, esse conjunto de doentes mentais que a humanidade tem hoje, que é uma verdadeira epidemia mundial, nós temos que trabalhar um paradigma novo. Porque reparem, vejam como é curioso. Pela falta do conhecimento espírita, de que nós somos almas e nós temos corpos, os corpos são secundários. Mas se a medicina contemporânea apenas enxerga aquilo que a matéria oferece à visão desarmada, ou mesmo com os exames complementares de imagem, qual é a ideia? Não se enxerga a alma imortal, que é a essência da vida. Então, há muitos e muitos anos, a medicina entende que por trás da depressão nós temos uma redução dos neurotransmissores. E aí vem serotonina, vem GABA, gama-aminobutírico, vem serotonina, adrenalina e assim por diante. Essa redução dos neurotransmissores, para muita da psiquiatria convencional, ela é tida como a causa. Então falta o neurotransmissor, você vai receitar antidepressivo, hoje em dia são inúmeros, né? E geralmente os colegas vão tentando 1, 2, 3, às vezes 4, não é? Procurando otimizar essa terapêutica farmacológica, mas a ideia de que a falta dos neurotransmissores não é causa, é efeito. E aí nós estamos fazendo numa psiquiatria moderna, ainda dos dias atuais, uma psiquiatria que é uma psiquiatria
como uma medicina também é assim, em que nós estamos cuidando dos efeitos. E a mudança de paradigma está surgindo através da doutrina espírita, através do espiritualismo de um modo geral, de uma fronteira natural entre as questões espirituais, até de certo modo invisíveis para a maioria. Nós vamos compreendendo que as questões da matéria do cérebro alteradas são consequência das questões espirituais, kármicas, muitas vezes, como você levantou a questão, geradas por processos obsessivos. E essas coisas tiveram origem há muito tempo atrás. Ou seja, se eu quiser, eu posso apenas receitar o antidepressivo. Mas na medida em que o paciente, a família, ou alguém que esteja acompanhando a terapêutica sugira ou pretenda a suspensão da medicação, o que acontece sempre, inevitavelmente? A pessoa fica algumas semanas sem a medicação e todo o quadro clínico da depressão volta, podendo voltar no mesmo patamar onde estava no início da terapêutica, ou pode ir além. Porque a doença, nas origens, ela continua progredindo, porque ela tem causas espirituais. Então, a nossa medicina é muito limitada. Vale lembrar que há uma indústria farmacêutica interessada em tudo isto, né, por determinadas razões comerciais e tudo mais, montando toda uma estrutura para tratar de um enorme contingente de pacientes deprimidos, como também de uma série de outras doenças mentais. E a hora é também uma hora de mudança, mudança de paradigma. De tal maneira que a depressão é um gravíssimo problema da humanidade. Isso tem a ver com aquela ideia de que a Terra é um planeta hospital. Não nos iludamos. Aquele que hoje pode ser sadio, amanhã pode estar doente. Um exame de ressonância da cabeça ou uma tomografia minuciosa que estude a dinâmica das questões cerebrais, ela pode ser normal e a pessoa pode ser um doente mental, um doente psiquiátrico com muita gravidade. Por quê? Porque esses exames de imagem são lindos, sofisticados tecnologicamente, nos dão aspectos importantes de verificação a partir de imagens, mas eles não falam sobre a alma, sobre o perispírito, que é exatamente onde essas coisas residem. Então, para haver mudança, nós temos que cuidar da alma. Muito bem, há quem possa ver de uma seguinte maneira: depressão, e nós poderíamos estender para as doenças mentais de um modo geral. Depressão é doença do espírito e, por sua vez, no espírito deve ser tratada. Doutor Thyssen, tem uma pergunta aqui de uma querida irmã do chat, a nossa irmã é a Mariana. Ela diz o seguinte: eu tentei fazer tratamento espiritual, mas no início, na hora do passe, eu sentia muito medo, tinha crise de pânico. É natural que no início do tratamento espiritual ocorram fatos desse tipo? Comum não é, mas é aceitável, é possível, faz parte do universo das situações. Vale lembrar que o passe na casa espírita, ele pode ser terapêutico. Além de poder ser preventivo de uma série de situações médicas evitadas porque as pessoas estão recebendo a ajuda da espiritualidade e das equipes mediúnicas, ele pode ser terapêutico no sentido de ajudar a reverter aspectos, inclusive biológicos, que estão acontecendo no cérebro do indivíduo doente mental. Então, muitas doenças mentais, e a depressão é uma delas, o cérebro é inflamado. Então, essa inflamação pode ser aliviada, melhorada, revertida a partir de uma abordagem, a partir do aspecto fluídico, do fluido da equipe encarnada com o fluido da equipe desencarnada. Quando um paciente tem bipolaridade ou transtorno do pânico,
né? E ele vai buscar tratamento na instituição espírita, dependendo se ele está em início do processo. Como a câmara de passes, geralmente a luminosidade é reduzida, é um ambiente diferente do que o paciente está acostumado, ele pode ter uma reação que ainda faça parte das dificuldades que ele tem no dia a dia como um paciente. Então a casa espírita tem que estar preparada para cuidar dessas questões. Elas são simples, naturais. E uma outra questão que não podemos nos furtar é que nos transtornos mentais, seja de um tipo, seja de outro tipo, aqueles espíritos que fazem parte do contexto, eles não querem que o paciente melhore. Porque eles querem o prejuízo dos pacientes em si. Muitas vezes o processo obsessivo já vem ocorrendo desde o nascimento, porque as causas são na vida pretérita. Então são espíritos interligados às vezes há séculos e às vezes há milênios, como nós temos visto. E aí vai que o indivíduo encontrou um lugar que ele entendeu ou alguém recomendou que possa ser decisivo para uma melhora que nunca obteve antes, os obsessores não vão deixar que isso seja tão simples assim. Então, nesse sentido, o Espiritismo pode ajudar a pessoa. Eu já vou uma vez livrando, né? Já livrando vou comentar. da obsessão. E às vezes a espiritualidade linda da instituição, aquelas que são de planos mais elevados e que cercam o centro espírita de um magnetismo também terapêutico, de uma frequência vibratória, toda acolhedora para encarnados e desencarnados, ela não pode evitar, às vezes, a entrada de espíritos que estão muito acoplados à mente do enfermo. Eles podem muito, mas eles não podem tudo, porque aí existem mecanismos de leis, que são leis morais, são leis da física, seja de física newtoniana, seja de física moderna, envolvendo as questões da natureza e da mente humana. Então, por isso que a gente comenta, Américo, que do ponto de vista da abordagem espírita das doenças mentais, como é também para as doenças clínicas graves, o câncer, as doenças cardiovasculares, as doenças infecciosas graves que levam a risco de vida, as doenças degenerativas, neurológicas ou não, todas elas, quando são graves, as causas são espirituais. Se elas não estão na vida presente, elas estão no pretérito. E aí o que acontece? O binômio da abordagem para toda uma ideia nova de uma medicina que vai nos acompanhar milênios no futuro, que hoje os seus rudimentos nós já podemos praticar no centro espírita, envolve a desobsessão. Envolve, às vezes, até antes do passe, ou em paralelo ao passe. A ideia das reuniões mediúnicas sérias, das quais nos falavam Allan Kardec, no sentido de abrirmos os aspectos espirituais de cada caso individualmente, para que nós tenhamos o controle, como é que era o paciente antes, o que a equipe mediúnica percebe, como lidar com esse universo e como é que vai ser a evolução clínica em termos de sinais e sintomas de uma determinada doença específica. Então, o passe é relevante. Às vezes até ele pode ser utilizado muito bem antes da desobsessão. Tudo depende de como as coisas funcionam naquele centro. Mas a ideia qual é? Tratar o doente mental sem a reunião mediúnica, vamos dizer, é mais ou menos como que tomar sopa com garfo. O principal vai ficar, vamos dizer, no recipiente. Por que isso? Porque nas origens das doenças mentais, as questões são todas envolvendo os espíritos. E as transgressões às leis de Deus que nós cometemos no passado. E como esse mundo é um hospital, na Organização Mundial de Saúde, a questão de anos atrás, isso é uma curiosidade e é desconhecida. Há uma ideia estatística, naquela altura, poucos anos atrás, 60%
da população mundial. Não é de Saturno, nem de Júpiter, nem mesmo lá longe em Plutão. É aqui mesmo na Terra. A ideia de que esse contingente tão vasto tem algum transtorno mental. Lembrando que nós estamos nos referindo não apenas à depressão, do ponto de vista da epidemia que ela é hoje no mundo. Nós estamos nos referindo aos transtornos mentais na infância. Nós temos um desafio em vários sentidos, para nós até vermos num programa talvez à parte, que é a questão do transtorno do espectro autista, das nossas crianças autistas. Eu digo nossas porque, do ponto de vista espírita, elas são todas nossas. São desafios para a medicina, para a psiquiatria e para um futuro longo, porque são questões espirituais que nós não conhecíamos antes. A questão de alguns anos atrás, meu amigo, nós tínhamos um caso de uma criança dentro do espectro para cada 15 mil crianças normais. Na última estatística de 4 anos atrás, Organização Mundial de Saúde, nós temos uma criança com autismo para cada 58. É um crescimento exponencial, vertiginoso, e é claro que isto tem fundamentos espirituais. Quais? Questões espirituais pendentes que nós trazemos. E as outras questões, a dependência química, a importância de nós considerarmos o alcoolismo crônico. Nós temos questões novas, questões que são grandes desafios na psiquiatria moderna, mas nós não nos desvencilhamos de uma infinidade de questões. Se você estudar o DSM, que é como o livro, uma bíblia de catálogo das doenças mentais, que todos os psiquiatras, psicólogos conhecem, psicoterapeutas, psicanalistas, são aspectos fundamentais do estudo da mente humana enferma, nós vamos encontrar, vamos dizer assim, milhares de alternativas no sentido de nós encaixarmos melhor os nossos pacientes doentes mentais. Nossa querida irmã Liliane Santos, ela tinha perguntado exatamente isso, como ficava essa relação do autismo. Então foi excelente, o Dr. Thyssen acabou abordando isso, foi maravilhoso. Mas essa abordagem foi apenas um comentário, vale lembrar, fica até uma sugestão para um programa mais adiante, que nós possamos examinar esse particular. Como num outro nós podemos examinar a questão da depressão. Podemos até perguntar aos irmãos de casa, vocês aí de casa, o que vocês acham? Comentem conosco aqui no nosso chat. Vocês acham que nós deveríamos ter um programa aqui falando especificamente sobre autismo, outro falando especificamente sobre depressão? O que vocês aí de casa acham? Comentem conosco, tragam para a gente a sua opinião, porque é muito importante. Dr. Thyssen, eu queria perguntar o seguinte, a gente sabe que alguns espíritos encarnados, eles não conseguem a cura até o final dessa encarnação e acabam desencarnando ainda com essas doenças mentais. E eu queria saber o que acontece com esses espíritos que acabam desencarnando ainda com a doença mental. Só que infelizmente a produção falou que agora a gente tem que dar um intervalo. Esperem vocês aí em casa 3 minutinhos, assistam, ouçam essa maravilhosa música que vai ser colocada e daqui a pouquinho a gente vai ter aqui o Dr. Sérgio Thyssen respondendo isso pra gente. Até daqui a pouco. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito erguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha
minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correr os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Em paz. Em Obrigado. Venha comemorar os 20 anos do Clube de Arte, com muita música, poesia e teatro, no Festival de Arte Espírita. Entre vários companheiros, presenças confirmadas de Carlinhos Conceição, Ricardo Sardinha, Joelson Queiroz, Marielza Tiscati, Júnior Vidal, Glaucio Cardoso, Nina Lisboa, Grupo que Atua, Samaritanos e Coromeerge. Apresentação Yasmin Madeira e Roberto Dutra. O evento será no dia 2 de dezembro, a partir das 14 horas, na sede da ICE, na rua Uarumã, número 80, em Higienópolis, no Rio de Janeiro, pertinho do Shopping Nova América. Entrada franca. Esperamos por você. Mais informações? Acesse clubedearte.org. Clube de Arte 20 anos. A arte espírita a serviço do bem. Parabéns ao Clube de Arte pelos seus 20 anos e agradecer pela oportunidade que tivemos também de trabalhar com o movimento Você e a Paz e conhecermos grupos como o GAN, que nos inspirou tanto. Muito obrigado, a gente fica muito feliz de poder participar e de estar aqui parabenizando vocês também e seguindo esse caminho. Muito obrigado. Isso aí. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita e por tantas outras que nos transmitem, nos retransmitem. Voltamos aqui ao nosso segundo bloco com o nosso querido Dr. Sérgio Thyssen falando
sobre as questões das doenças mentais, sobre a influência espiritual. Nós deixamos aqui no primeiro bloco uma pergunta que foi a seguinte: o que acontece com aqueles irmãos que desencarnam, que ainda não conseguiram se curar dessa doença mental? Américo, essa pergunta também ela é super importante, né? Nós nos lembramos da ideia da imortalidade, da continuação da experiência humana na Terra, a ideia de que a vida se dá ora na matéria e ora fora dela. Isso não é, essa resposta, ela não é só para os doentes mentais. Na verdade, não pensemos que uma pessoa, por exemplo, que desencarne a partir de um acidente vascular encefálico, ou de um infarto do miocárdio, ou por causa de uma neoplasia, ou de um câncer que o levou à desencarnação, ele, ao chegar no mundo espiritual, ele estará imediatamente bem. Não é? Claro que ele perdeu agora, ao desencarnar, a vestimenta física, mas as suas questões pessoais, espirituais, mais ou menos ancestrais, antigas, elas continuam. Agora, se durante o processo de viver a patologia, as suas consequências, os seus sintomas, o seu sofrimento, o seu drama, a pessoa puder ter buscado uma mudança pessoal, espiritual, moral para melhor, ela chegará no mundo dos espíritos numa outra condição. Mas isso não quer dizer que ela chegará lá com o seu perispírito translúcido, não é? Com uma situação de leveza e que vá como que ascender às esferas superiores da vida espiritual no planeta Terra. A história é o contrário. O que se vê mais é a ideia de que a pessoa leva para a vida do além-túmulo as suas dificuldades até então não resolvidas, não sanadas, ou por falta de conhecimento, por uma espécie de uma ignorância dos mecanismos causais, do quanto aquilo deveria ter sido todo um estímulo de aperfeiçoamento que ela não consegue fazer no decurso dos anos sucessivos daquela experiência física. E é por isso que no mundo espiritual nós temos incontáveis hospitais. Mais do que isto, e é algo para a nossa reflexão, hospitais, nós tivemos as primeiras notícias em colônias, como na colônia Nosso Lar, para onde André Luiz pôde subir a partir daquela oração que ele fez, quando recorda-te de sua mãe, não é? Eleva o seu pensamento e ele consegue sair do umbral inferior e vai para o umbral superior nos moldes da colônia Nosso Lar, que era algo, e é ainda, claro, extraordinário, belo, a ponto de que todos que fizeram a leitura do livro sonhavam de, uma vez desencarnando, irem viver lá. Esse sonho existe até hoje. Mas nós nos lembramos que muitas pessoas, sem terem tido rótulos de doenças mentais, e muitas delas que eram doentes mentais enquanto estiveram conosco, quando desencarnam, descem. Não ficam muitas vezes nem no umbral médio, que é, por exemplo, dentro de casa, nas ruas, ou nos hospitais do mundo onde estavam às vezes internados, e descem para as regiões de umbral inferior, de trevas ou verdadeiras zonas abissais. A gente lembra que quando nós estamos aqui na matéria encarnados, estamos todos na superfície. Estamos todos na mesma condição da crosta do planeta. Mas desencarnados, ou quando nós estamos adormecidos, dormindo no sono fisiológico à noite, nós nos projetamos de tal maneira que cada um tem o seu lugar. E como esse mundo é semi-primitivo, é atrasado, é chamado de provas e expiações, é um grande educandário, mas é também um grande hospital e um grande presídio, muitos de nós descemos e vamos viver os mesmos conflitos no campo da mente, do pensamento,
nas situações mais dolorosas, muitas vezes em verdadeiras furnas. O que não quer dizer que estes territórios sejam apenas para os doentes mentais. Muitos doentes mentais viveram aquela oportunidade e ascenderam. Então, cada caso é um caso. Assim se diz em medicina, para qualquer doença. E não é diferente para as doenças mentais. Por isso que toda ajuda, todo o amor, todo acolhimento, todo cuidado, tudo aquilo que nós pudermos oferecer para os doentes em geral, para os doentes mentais em particular, no campo do espírito, é algo que vai fazer a diferença. E é a grande questão no sentido de uma mudança para uma medicina melhor, uma medicina diferente, que contemple o espírito. Dr. Thyssen, isso tem algo a ver com essa mudança que nós estamos vivendo agora, essa transição planetária? Tem a ver. Não é? Se nós analisamos por que tantos casos de tantas pessoas encarnadas, e quando nós também estudamos o que é a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra, quando a gente trabalha com médiuns bem capacitados, e quando examinamos a realidade espiritual de cada doente mental, nós não temos como não conhecer a realidade. Uma realidade que os médicos comuns não conhecem ainda, porque não são espíritas, esses no caso. Então a ideia qual é? Transição planetária é uma época delicada. Os primeiros comentários sobre transição planetária datam do livro A Gênese, do capítulo 18, em que nós vamos ver os espíritos e Kardec falando sobre a geração nova, como é que se dá a saída daqueles que obstaculizam o progresso geral da humanidade e como é que vai sendo a chegada dos novos, que são espíritos mais bem preparados. Então, essa transição é também a oportunidade da reencarnação em massa de espíritos que até então eram como que assim mantidos em determinadas regiões e em determinadas condições, e que agora estão tendo oportunidades preciosas, reencarnando, ganhando nos lares da terra o amor dos pais, o amor da família, da sociedade, dos médicos e da medicina, para que haja todo esse conjunto que se some a benefício dos doentes mentais do ponto de vista individual e pensando neles todos do ponto de vista coletivo. Então, é algo destes tempos. Há uma ideia presumida de que nós ainda vamos viver talvez muitas décadas, talvez alguns séculos, lidando com estas questões. Não é à toa que transição planetária tem origem e já é trabalhada já na codificação kardeciana, porque o legado de luz, que significa a doutrina espírita para o mundo, foi como que a questão fundamental que tinha que vir antes, para que nós pudéssemos ter as ferramentas devidas para acolher amorosamente todo esse grande contexto de espíritos encarnados e desencarnados necessitados, amparando-os, protegendo-os, trabalhando as suas questões antigas, renovando-os para uma vida melhor e facilitando o processo de resgate e de elevação deles todos. Isso é típico de uma transição planetária. Então, o espiritismo tinha que vir antes. A medicina está sendo iluminada pela doutrina espírita. Antes da doutrina, antes do abril de 1857, não adiantava que a espiritualidade movimentasse essas questões, porque nós não teríamos as ferramentas. Então seria improdutivo. E espiritualidade superior não trabalha de forma improdutiva. Dr. Thyssen, queria dar aqui os nossos agradecimentos, no meu nome, no seu nome também, aos queridos irmãos que continuam aqui conosco, muitos irmãos chegando também, Denise de Curitiba, Luvanil Xavier, Alice Mesquita, Rosemary, Fênix, Rosângela Lira, nossas queridas Fátima Cardoso, Luiz Romeu,
Luiz, eu sem querer apertei aqui e te excluí do chat, mas eu ouvi a sua mensagem antes disso. Foi sem querer, tá? Aparece aqui que o Américo excluiu o Luiz Romeu do chat. Coisas da tecnologia, né? E a nossa querida, estão todos aqui também falando que gostariam muito que a gente falasse sobre a depressão e sobre o autismo. Então, já deram a resposta para a gente. Vamos programar, então, um programa sobre autismo e um programa sobre depressão. E tem uma irmã aqui, que é a Rosemary Loureiro, que faz uma pergunta. Doutor Sérgio, como ajudar uma pessoa com transtorno mental, mas que diz que não precisa ir ao médico, pois não se vê doente? Muito bem. Esse é um fenômeno... É a Rosemary. A Rosemary, né? Rose, esse é um fenômeno comum. Ele é comum na medicina de um modo geral, e nós chamamos isso de negação. A pessoa não se vê enferma, a pessoa não se reconhece com aquelas tais dificuldades. Então isso é delicado, isso dificulta, né, o diagnóstico. E não havendo um diagnóstico, fica também difícil de se propor uma terapêutica. A medicina começa com o diagnóstico correto, ou com hipóteses diagnósticas. Mas a pessoa, ela tem que ter um mínimo de aceitação da sua própria realidade. Isso, às vezes, não é tão simples. Então, é questão de se tentar conversar, é questão de se procurar ajuda. E se a pessoa nega com muita insistência, que mesmo assim se procure ajuda espiritual para ela, colocando o seu nome numa determinada atividade espírita, não é? Trazendo água para aquela ingira que tenha sido magnetizada no centro, não é? Pedindo para que a espiritualidade da instituição, ou de mais de uma delas, possa cuidar daquele caso, deixando nome, idade, endereço, ou seja, procurando uma movimentação fraterna no sentido de buscar ajuda do alto, dos espíritos superiores, que conhecem isso tudo muito melhor do que nós, e que, dependendo do merecimento, mesmo havendo negação, porque a negação é compreensível, tem a ver com questões de orgulho, questões que blindam, vamos dizer assim, o enxergar da realidade. Muitas vezes são espíritos que não querem a felicidade daquela pessoa, que trabalham para que ele não alcance aquilo que o levaria a alcançar a melhor ajuda. São vários os mecanismos, mas o amor pode tudo. E é essa uma questão que nós devemos movimentar a favor do nosso irmão ou da nossa irmã. Nossos queridos irmãos de casa, muito obrigado pelas perguntas que vocês trazem. São realmente vocês que fazem esse programa, são vocês que enriquecem o programa com os comentários, com as perguntas, com as considerações. Obrigado pelo carinho também de cada um de vocês. Eu não estou lendo todas as mensagens aqui porque o nosso tempo é muito curtinho e a gente não consegue agradecer a cada um de vocês. Mas fica aqui o nosso muito obrigado por cada comentário, cada manifestação de carinho. Queria perguntar ao doutor Sérgio Thyssen o seguinte: a atividade mediúnica, ela pode, em algum momento, conduzir, de acordo com a forma que eu levo a minha atividade mediúnica, eu posso ter uma condução a um transtorno mental? Muito bem. Américo, essa é uma outra questão delicada e importante. Os médiuns, enfim, somos todos nós, não é? Em graus variáveis de sensibilidade. Não é? Há quem nos tenha dito claramente que todos somos médiuns. Por quê? Porque todos temos algum grau de percepção da realidade, da vida no mundo espiritual. E estabelecemos naturais sintonias com desencarnados ao longo de nossa vida. Seja desde a infância, né, até a vida adulta, até a vida provecta, até a terceira idade. De tal maneira que todos temos isto, por quê? Porque nós somos seres espirituais. A nossa casa, a nossa realidade é o outro lado. Isso aqui é o ano letivo. Não é? Mais um ano letivo do educandário, da escolaridade espiritual de todos nós. Então é natural que mesmo nós
tenhamos um novo corpo físico na encarnação presente, nós mantenhamos os nossos vínculos com a realidade primeira, que é o mundo dos espíritos. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, a mediunidade é algo como que ampla e geral do ponto de vista humano, né? Outra questão é que mundo é este? Este é um mundo atrasado. E aí o que acontece? Nós que reencarnamos temos deficiências. Os desencarnados que permaneceram no mundo espiritual também. Nós estamos interligados, todos nós. Então é natural que mesmo aqueles que tenham reencarnado sem uma proposta de serem espíritas, uma programação para serem médiuns atuantes numa atividade mediúnica séria qualquer, essas pessoas têm antenas psíquicas e elas têm seus dramas do pretérito não resolvidos, pendentes. Então, o que é natural de acontecer? É natural que elas se vinculem ao longo da vida. E a pessoa que é, às vezes, uma médium ou um médium mais ostensivo, até essa mediunidade facilita o acoplamento com tais espíritos que estão cobrando dívidas antigas. Agora, isso é uma coisa, faz parte do processo psíquico. Nós nos lembramos do livro dos médiuns, né? Os fenômenos psíquicos ou são anímicos ou são mediúnicos. E isto tudo tem a ver com contato com os espíritos. E nós nos lembramos que, dependendo desse tipo de situação, nós podemos ter, mesmo aqueles que tenham vindo então, de outro modo, com a proposta de serem médiuns, para que através da sua mediunidade eles ajudem a comunidade e sejam úteis ao mundo maior, a bem da sociedade como um todo, a partir de casos específicos, durante o início do despontar da mediunidade, pode haver manifestações típicas de doenças mentais. Eu mesmo conheço vários casos, pessoas até de fora do Brasil que vieram ter conosco, nas suas cidades de origem, onde eu estava, que eram tidas por causa de supostas alucinações, eram tidas como esquizofrênicas, que é outro diagnóstico importante, porque tinham visões nos últimos 3 meses. E muitas vezes são adolescentes, no desabrochar da mediunidade, vendo espíritos. Isso não é doença mental, isso é mediunidade, surgindo. E se não houver um encaminhamento devido, ela pode ficar como que com uma rotulagem de uma doença mental qualquer, sem que o seja. E aquilo pode dar todo um trabalho para que aquilo seja colocado nos trilhos, no sentido de que aquele caso seja encaminhado para o que seja a realidade. Um médium que precisará do centro espírita e não de medicamentos e de hospitais de doentes mentais. Vale lembrar que esta questão é uma questão delicada. Pode motivar um terceiro encontro nosso, de nós conversarmos sobre estes meandros, né? Sobre as questões da mediunidade de um modo geral, a mediunidade aplicada para os cuidados aos doentes mentais. Quer ver uma coisa curiosa? Nós já trabalhamos assim e cada vez mais nós vamos ver isso. Reuniões mediúnicas dentro dos hospitais psiquiátricos. Isso é a medicina que já temos ilustrativamente e teremos cada vez mais. Por quê? Porque nós estaremos fazendo algo buscando as causas. Se nós ficarmos numa psiquiatria que apenas medica e usa a farmacologia, por mais moderna que ela seja, nós estaremos atrasados. E com a doutrina espírita, iluminando a psiquiatria, nós vamos então fazer o progresso que já começou. Você quer ver uma coisa curiosa que eu não te contei? E eu vou contar para ti e vou contar para os amigos. Quando foi em Madrid, no ano de 2014, um amigo querido psiquiatra da Argentina, Sabino Luna,
ele, conhecendo o trabalho dessa abordagem com os recursos mediúnicos, ele comentou comigo: Sérgio, você tem que divulgar isto. Aonde? Eu perguntei. Nos fóruns adequados de doença mental. E aí ele ventila essa hipótese comigo, trocamos ideias. Havia um congresso no Panamá em seguida, não havia tempo de mandar alguma coisa da experiência do Centro Espírita, de abordar os doentes mentais com vários diagnósticos. E aí o seguinte era em Madrid. Enquanto o do Panamá era o latino-americano, o de Madrid era o Congresso Mundial de Psiquiatria daquele ano. E aí, assim, meio sem jeito, porque também não é a minha área, não é? Eu faço clínica médica, eu faço cardiologia, mas cada vez vejo muitos doentes mentais em número crescente. Então eu estou me tornando um psiquiatra, não é? Estudando, me dedicando, porque fazem parte de um grande número que nos procuram. Pela então, necessidade. Uma né? necessidade. Nunca pensei que fosse assim, que isso fosse acontecer. E aí fomos, é um evento com 5.500 psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e psicoterapeutas do mundo inteiro. E estavam lá ouvindo um professor de medicina do Brasil, mas de outra área, falando a respeito de uma abordagem completamente diferente, sobre a qual eles não tinham a menor ideia. Pessoas de todas as culturas reunidas propositadamente para discutir amplamente as doenças mentais. Pois bem, fomos lá, apresentamos o que tínhamos que apresentar. Pois bem, passaram-se alguns anos, eu deixei isso de lado, e agora, quando foi meses atrás, sabendo que haveria o novo Congresso Mundial na Cidade do México, agora com um número maior de casos, nós fizemos o quê? Renovamos a pesquisa. Como é que é isso? Colocar em números os diagnósticos que procuram o Centro Espírita. Falamos de Centro Espírita, de mediunidade, de mundo espiritual, de lei de causa e efeito, de médiuns, para 6.000 profissionais no campo, na área da doença mental. Falando de Kardec, para quem nunca ouviu falar. Que oportunidade maravilhosa. Maravilhosa. Né? Nossa, tem uma querida irmã aqui, que é a Cláudia Severino, e ela vai exatamente nesse ponto que você acabou de tocar sobre a mediunidade. Ela pergunta assim, a gente tem pouquíssimos minutos aqui no nosso programa, mas eu queria responder pelo menos a essa dela. Ela pergunta: boa noite, Dr. Sérgio Thyssen. Quem sofre de bipolaridade, mas está medicado e em equilíbrio, pode participar da reunião mediúnica? Isso é uma dúvida também bem constante, né? Se a pessoa que está com algum tipo de transtorno, se ela pode ou não participar da sessão. Olha, essa é uma questão importante também, delicada, né? Porque muitas pessoas que têm certos transtornos mentais são espíritas, estudaram bem a doutrina, né? Podem e devem aproximar-se das reuniões, de um modo geral, do centro. Mas é preciso que haja uma avaliação. Uma avaliação médica de quem está cuidando do caso, se possível, de um médico psiquiatra espírita, para que ele possa lidar com essa hipótese e possa, como que, avaliar isto junto ao paciente, junto a você, minha irmã. E também é interessante que o dirigente da reunião, não é? Aqueles que trabalham porque são experimentados nisso, são capacitados no sentido do acolhimento fraterno, atendimento fraterno, para que eles conheçam a realidade da irmã que pretensamente gostaria de participar da reunião mediúnica. Ela pode participar como observadora. Vale lembrar uma coisa: o Centro Espírita é o lugar mais protegido do planeta. Não esqueçamos disso. Do ponto de vista espiritual, não há nenhum lugar mais protegido do que ele. Mas, claro, nós vamos lidar com o psiquismo, com questões de uma dinâmica
muito linda, por sinal, mas que cada um tem que estar bem ajustada, ou ajustado a essa realidade. Então, eu não vejo, pessoalmente, nenhuma contraindicação formal, apenas enxergo que, se você estivesse conosco no nosso grupo espírita, eu gostaria de te conhecer melhor, saber do teu histórico, de como você está, não é? E avaliar bem para que você tenha as portas abertas para frequentar o trabalho, seja como observadora, seja como médium de sustentação, seja como médium passista, por que não? Não é? Tudo é bem-vindo e, eventualmente, numa questão que é mais delicada, você como médium de psicofonia ou de incorporação. Muito obrigado, querido Dr. Sérgio Thyssen. Obrigado a vocês aí de casa que acompanharam o programa até agora. Nós estamos chegando no finalzinho. Queria até aproveitar essa recomendação que o Dr. Sérgio fez para lembrar a cada um de nós que Kardec sempre nos orientou a não praticarmos qualquer tipo de mediunidade. Até uma exceção lá, quem souber pode até comentar no chat, há uma exceçãozinha pequena, numa condição muito específica, falada por Kardec. Mas, via de regra, local de nós praticarmos a mediunidade é dentro do centro espírita, justamente por conta do que o Dr. Sérgio nos explicou, é o local onde nós temos proteção para tal. Então, nada de praticar mediunidade em casa, nada de cair nessa armadilha. Há muitos irmãos que conversam conosco e falam isso. Américo, eu posso fazer mediunidade em casa, posso exercitar a mediunidade? Não é o local adequado. O local adequado para isso é o centro espírita. E como todo programa nosso tem esse tempo curto, sempre chega ao fim, queria dar ao nosso querido irmão as suas palavras finais. Muito obrigado, viu, pela oportunidade, Américo. Me veio a lembrança, Felipe Pinel. Esse é um espírito preparado. Ele nasceu na França, por volta de 1745 ou 65, ele estudou nas melhores universidades, tem uma formação maravilhosa, e ele conheceu os doentes mentais tratados de uma maneira muito bruta, não é? E tratados como pessoas que não mereciam nada de melhor. E aí o que acontece é que ele muda a história da psiquiatria. Felipe Pinel é considerado como o pai da psiquiatria, porque ele primeiro traz o doente mental para a medicina. Traz para a ideia de que é alguém que é paciente, que é pessoa e que precisa ser cuidado com uma dedicação específica e não acorrentado e colocado ele ou ela à margem da sociedade. E aí vale a pena. Ele é um precursor de uma psiquiatria mais moderna. Ele mudou a história da psiquiatria. É um ponto de inflexão na curva dos benefícios e do progresso para a direção de uma psiquiatria moderna. Vale lembrar que a psiquiatria espírita é, vamos dizer, a próxima etapa. No sentido de que essa psiquiatria é como que fosse Felipe Pinel de volta, trazendo para nós uma libertação dos grilhões que prendem os doentes mentais aos transtornos antigos do passado e aos processos obsessivos graves. Então, é uma ruptura destes liames de ligações entre as questões dos pacientes hoje e as dificuldades que tornavam esses pacientes como que vivendo um sofrimento imenso. Então, é a lembrança e uma espécie de uma homenagem carinhosa a essa criatura linda, que é um espírito que veio com essa missão, chamado então de Felipe Pinel. Muito obrigado, Dr. Sérgio Thyssen. Obrigado vocês aí de casa. Se você chegou até aqui agora, nesse momento conosco no programa, ajude-nos, compartilhe, curta, comente. É somente com a ajuda de vocês que nós conseguimos levar esse programa a todos os corações que querem nos ouvir, que precisam nos ouvir. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Nós temos outros programas aqui na TV Nova Luz. Na quinta-feira, ao meio-dia, nós temos o programa Vivências com Jesus, seguido do Viver e Transformar. Na quinta-feira ainda também, às 8 horas da noite, nós temos a palestra pública. Na sexta-feira e na quinta-feira, 8 horas da manhã, temos o Evangelho na Rede. No sábado de manhã, às 10 horas,
nós temos o Jesus Cuidando de Você, um programa maravilhoso onde você aí de casa pode participar também, trazer os seus comentários. Nosso querido Luiz Romeu, Marcos Vinícius, Jeane, tantos irmãos carinhosos que fazem esse programa. E todo domingo, 9h30 da noite, é o Evangelho no Lar da TV Nova Luz. Participe conosco, tragam o seu carinho, tragam os seus comentários, as suas perguntas, porque tudo aqui é feito para vocês. Já conversamos com o nosso querido Dr. Sérgio Thyssen, iremos fazer outros programas, então está prometido aqui ao vivo para vocês um programa sobre autismo, um programa sobre depressão. Nossa querida irmã produtora Simone Vilar está aqui conosco também para poder acertar as questões de data e de horário, e a gente já se compromete com vocês. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Até a próxima. Venha comemorar os 20 anos do Clube de Arte, com muita música, poesia e teatro no Festival de Arte Espírita. Entre vários companheiros, presenças confirmadas da Banda Alma Sonora do Paraná, Tiago Brito, Ariovaldo Filho, Estevão Daltro e Haroldo Menezes de Goiás, Banda Elos do Sol, Oficina de Estudos da Arte Espírita, Banda Ânima e Edmundo César de São Paulo. A apresentação, Yasmin Madeira e Roberto Dutra. O evento será no dia 2 de dezembro, a partir das 14 horas, na Rua Arumã, número 80, em Higienópolis, no Rio de Janeiro, pertinho do Shopping Nova América. Entrada franca. Esperamos por você. Mais informações, acesse clubedearte.org. Clube de Arte 20 anos. A arte espírita a serviço do bem.